Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje a gente vai falar sobre LLMs, SLMs e HRM. Essa sopa de letrinhas que tá aí como coisas de IA que estão surgindo, né? Vamos ver se são as próximas fases aí que a gente vai viver com a inteligência artificial ou não. Mas antes, para falar desse tema, tô aqui com um host novo pro Entre Chaves. E aí, Dudu, que já participou várias vezes aqui do Entre Chaves conosco, né? Exatamente, já participei várias vezes como convidado aqui, já nesses tempos de DTI que eu já tô aqui como arquiteto, então agora nessa posição nova, vamos super ansioso aí para esse bate-papo aqui Então, com se nossos... apresenta aí pra galera te conhecer. Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Dudu, né? Não adianta falar Eduardo, todo mundo me conhece como Dudu aqui na DTI, sou arquiteto aqui, já tenho 15 anos de casa, fazendo esse mês, inclusive, fui uns 8 ou 9 vezes aqui no Entre Chaves como convidado. Já pediu música várias vezes. Algumas vezes já. Tô pedindo música de pedir música. Exatamente. E para falar desse tema também estamos aqui com o Malaguti, né, que também é um arquiteto de software aqui na DTI, e com o Jefferson Fabrício, que também é arquiteto de software aqui na DTI. Então, né? Oi, galera. Tudo bom, gente? Fala, pessoal, beleza? É isso aí. Então, gente, acho que para começar a conversa, vamos deixar todo mundo na mesma página dos problemas, né, que tanto o SLM quanto o HRM, né, como eu falei, essa sopa de letrinhas, vieram resolver. As LLMs, né, os modelos grandes de linguagem, né, os Large Language Models, eles foram muito, muito importantes para a revolução que a gente está vendo, né, da inteligência artificial. Então, desde lá do ChatGPT em 2022, né, que introduziu esse conceito para a gente, foi muito, muito importante a gente ver como esses sistemas conseguiam ter conversas abertas, diálogos realmente assim, né, fluidos, de assuntos diversos, né, conosco. Mas as LLMs, elas têm duas grandes limitações, né, ou dilemas aí, que são muito importantes, que vieram também junto. E o primeiro deles é o dilema do custo e da ineficiência. Elas podem ser caras e ineficientes para certos cenários, né? E o outro dilema é do raciocínio, né? Do raciocínio real, que apesar de que elas usam, né, arquiteturas de transformers, elas também têm a possibilidade, né, de fazer cadeias de raciocínio, né, o chain of thoughts, elas ainda não têm raciocínios tão complexos, elas têm limitações, vamos falar, para raciocínios complexos. E para esses dois dilemas aí que veio, né, a SLM, como os Small Language Models, né, os modelos pequenos de linguagem, e o HRM como Hierarchical Reasoning Model, que é um modelo de raciocínio hierárquico, para resolver, né, esses problemas que eu falei. Então, vamos começar falando sobre SLM, né, e como eu falei, esse problema que as LLMs trazem de custo e ineficiência, e como as SLMs ajudam nesse quesito. Vamos começar por esse caminho. Bora lá. Tá. Antes da gente começar, vamos pensar um pouquinho na parte de IA e um pouco sobre esses problemas, né? Eu costumo brincar muito, eu falo isso com clientes, eu falo isso aqui na DTI, mas IA é sempre a segunda melhor maneira de você resolver qualquer coisa. E normalmente você faz isso, você usa IA porque você não sabe qual é a primeira ou ela não é tão fácil de você descobrir. Então, muitas vezes, desde que a gente inventou, tipo, rede neural e tudo mais, a gente usava muito isso como uma forma de para que eu vou investigar algo extremamente a fundo, uma coisa extremamente complexa e achar algo que se enquadra naquele contexto, sendo que eu posso criar essa estrutura, encher ela de informação, quanto mais informação eu encher, melhor, e eventualmente essas cadeias vão identificar padrões, vão identificar ali possíveis soluções. Então a ideia é sempre que você pudesse usar processamento e dados em alta quantidade para que o próprio algoritmo, no caso, independente dele, se ele vai ser um LLM ou até antes disso, quando a gente fazia isso com imagem em CNN, ele pudesse descobrir esses padrões e a gente lidar com eles depois. Qual que é o problema? À medida que a gente foi conseguindo mais processamento e mais dados, e cada ano que passa a gente aumenta em muito a quantidade de processamento que a gente tem. Se você pegar, sei lá, em um ano a gente avançou em 5 vezes a quantidade de processamento que a gente tinha, e muito mais do que isso na quantidade de dados, é que a gente começa a ter outros problemas atrelados, né? O problema
igual você falou, Fernandinho, da LLM, ela tem a questão que, a partir do momento que você encheu ela de informação, o máximo de informação possível, ela achou vários padrões e ela vai lidar com essa parte probabilística de te dar um resultado. Então, ela vai conseguir várias soluções. O problema também dela ter várias soluções é que ela pode se perder um pouco no caminho e ir para uma solução que não é a solução do seu problema. Ela é a solução de algo, só não é aquilo que você quer. E você tem, isso inclusive é extremamente frustrante. Provavelmente todo mundo que já usou bastante LLM já se frustrou em algum momento e tentou 13 prompts diferentes até descobrir como ignorar aquele caminho que ela está achando ali internamente, porque não é o que você quer. E você tem um outro ponto disso, que é o custo. O custo de LLM é alto hoje? É alto hoje, mas a gente precisa lembrar que a maioria do custo de LLM hoje é subsidiado. Nós não temos a menor noção do custo real hoje, que é uma LLM. Tudo que a gente paga é subsidiado por uma indústria que quer hoje adquirir o poder como outras fizeram, seja no Uber, com o que deu prejuízo por muitos anos, seja o próprio iFood também, até que ele conseguiu um controle maior do mercado e aí sim ele pôde cobrar mais ou reduzir em custos para poder gerar lucro. Todas as empresas hoje que cedem modelos, elas estão atuando em prejuízo. Então o custo alto que a gente tem hoje não é tão alto quanto o custo real. Então, se esse custo já é alto e se a gente já tem esses problemas, como é que a gente resolve isso? Um dos pontos é exatamente a criação das SLMs. Eu falei 2 problemas que é custo e muita informação que faz com que ela acabe se perdendo. Então, como é que a gente faz nesse cenário? A primeira coisa que a gente pensa é, se o custo está em processamento, está em quantidade de dados, e se eu cortar essa quantidade de dados? E se eu for cortar ela, se eu for fazer essa poda, como é que eu faço essa poda de uma maneira inteligente? Muitas vezes, por mais que LLMs sejam extremamente poderosas, honestamente, a gente não está usando 10% do conhecimento, isso sendo muito generoso, do que está ali dentro. Então, a ideia é você fazer uma poda de maneira que você reduza esses dados, cortando o que você não vai utilizar, para que isso fique mais barato de treinar e sugere um modelo menor, que ele seja inclusive mais barato de utilizar e que no melhor dos casos você consiga até colocar ele dentro de alguma estrutura menor, tipo um Raspberry. Você não vai conseguir colocar um LLM gigantesco no Raspberry. A ideia é você conseguir um modelo menor que talvez não seja tão bom, mas sendo bem honesto, a gente na maioria das vezes não precisa de algo tão bom assim. A gente deixa muita coisa ali que está ociosa. Então, acho que a pergunta que fica ali quando você faz um SLM é o quanto de informação você consegue cortar a ponto de um resultado ainda ser muito bom. Você não precisa de 95% de assertividade. Se você tiver 94%, mas com 13% do seu custo, ele é muito mais atrativo. Fiquei lembrando até de um dilema, né, que a gente estava aqui numa sala de guerra recentemente, com o tema de modernização de sistemas legados, e a gente falou sobre justamente esse dilema do contexto, né, que eu acho que é uma das grandes limitações aí das LLMs hoje, que é justamente essa engenharia de contexto, né? Assim, não limitação, mas uma das grandes coisas que acabam gerando uma grande alucinação quando você não consegue fazer uma boa engenharia de contexto, né? Você realmente não consegue dar os melhores contextos. Mostrar o caminho. Exatamente, né? A gente passou por isso, né, Jeff? O que eu penso também nesse sentido é tentar trazer um pouco mais para o simples, né? O que o Malaguti trouxe é muito importante do entendimento, mas trazendo até para um contexto mais tranquilo, se a gente for olhar para o mercado, devido ao custo da LLM, que é muito caro, o pessoal começou a cortar um pouco e parou de ir para essa IA generativa, que sabe de tudo, que vai responder qualquer coisa. O pessoal hoje começou a falar quer dizer, já faz um tempo, começou a falar bem mais sobre agents. É pegar alguém, especializar em um contexto, como se você estivesse pegando uma base de conhecimento muito rica e fazendo recortes com entendimento único para a gente ter essa base do contexto segmentada, correta, coerente. Como se a gente estivesse pegando um LLM e fazendo diversas smalls dentro dela. Então a gente está botando vários SLMs dentro de uma LLM complexa. Aí vem uma estrutura de orquestração, de agents, mas a visão é: o problema que a gente sempre tenta resolver é o que o cliente precisa. Se o cliente precisa de algo já direcionado para o contexto dele, não tem por que eu pegar um LLM que o custo é altíssimo. Eu posso fazer aquilo e atender ele no device que é necessário para ele. Então eu faço o recorte com um agent, com uma SLM melhor, e dessa forma eu consigo atender uma necessidade.
Isso é boa lembrança mesmo, né? Que arquiteturas agênticas, né? O que a gente fica tentando fazer é justamente especializar aquele grande problema, né? Decupar ele em pequenos outros problemas e resolver aquilo especificamente. E por que não, né? Hoje a gente ainda, mesmo com arquiteturas agênticas, muitas vezes a gente usa LLMs ainda, né? Por que não utilizar, né, SLMs e realmente modelos ainda assim também mais especializados e mais baratos, né? E hoje a gente já tem alguns exemplos de SLMs disponíveis, igual a gente tem dos LLMs que todo mundo usa, assim, já tem algumas coisas que vocês já trabalharam, vocês já conseguiram utilizar? Sendo amplamente utilizado ou disponíveis? Porque disponíveis tem vários. Inclusive, muitos modelos de LLMs que você vai usar, algumas empresas vão disponibilizar uma versão próxima ali de um SLM ou algo próximo disso, de um... Esses mini todos, eles são SLMs ou não? Não. Não, né? Ainda não. Eles ainda são muito grandes para ser considerados um SLM. Se você abrir um Hugging Face da vida ali para poder ver os modelos disponíveis lá dentro, você vai ver, por exemplo, que normalmente vai começar ali de 7 bilhões, por exemplo, de parâmetros. Vai ter muitos que vão normalmente começando ali e mais ou menos esse threshold. Você vai ter também alguns que são menores, mas muito hoje do que a gente tem de SLM, o pessoal usa ou para sistemas embarcados, porque ele é muito mais atrativo. Se colocar um LLM dentro do sistema embarcado é loucura. Tipo assim, é um custo inacreditável para se fazer isso funcionar. Ou em cenários que eles são mais robustos. E o que eu quero dizer com cenários mais robustos? Porque, bem ou mal, se você tem dinheiro e hoje existe toda essa corrida, e se você tem a opção de estar na frente gastando um certo dinheiro, você vai estar competitivamente falando. Se você está num cenário mais estável, é onde você realmente começa a olhar em otimizar, cortar custos e tudo mais. Quando eu trabalho com empresas de e-commerce, eu sempre uso o cenário de sistema de recomendação. O maior ganho de um sistema de recomendação é você colocar ele no ar. Depois, o quanto você vai ganhar melhorando ele é pouco comparado ao ganho que você tem em colocar ele no ar. Então, normalmente, o grande ganho está ali em você colocar um sistema de Gen AI no ar. Coloquei, paguei por isso, coloquei ele no ar. Tudo bem, o que eu faço agora? Agora eu tenho que otimizar. Então eu começo a ter que criar estruturas robustas, porque o SLM, ele é small, ele tem essa limitação. Então como é que eu contorno ela? Como é que eu faço isso ser útil? Eu vou fazer um fine tuning relacionado a esse SLM, eu vou construir alguma estrutura que está ali junto a ele, algum RAG ou alguma outra estrutura vigente. Só que tudo isso, novamente, tem custo. O mais simples é colocar um modelo, depois disso é fazer um fine tuning, que você só precisa passar mais dados dentro, depois começa a criar uma estrutura. Uma vez que isso funciona, você começa agora a você criar agentes específicos com o seu SLM e cria um agente orquestrador. Quem usa talvez o próprio Copilot e outras coisas em ideias vai ver que se você olhar o tracing das IAs, mesmo que você selecione o Claude Sonnet lá com o modelo, o que provavelmente vai acontecer é ele vai pegar o 5 mini, vai ler o que está ali dentro da sua pergunta, vai transformar a sua pergunta em ações e vai mandar essas ações para o Sonnet. Ele vai orquestrar isso por quê? Porque fazendo esses prompts menores no agente mais caro, só isso já economiza um pouco do custo. Então, você, além disso, você também vai acabar tendo resultados melhores atrelados a isso, porque você vai evitar dele de fugir no contexto, você consegue tratar essa informação. Então, a ideia ali é você conseguir montar mais agentes, você conseguir evoluir esses agentes e selecionar eles, orquestrar eles. Só que tudo isso ele exige uma robustez. Então, o que a gente tem no mercado hoje é aquela grande corrida de o quanto eu consigo pagar para simplesmente colocar isso ali no ar ou colocar o melhor possível no ar. Uma vez que eu peguei isso e as pessoas estão utilizando o sistema, meu modelo, ou até mesmo o meu produto, porque eu, como empresa, quero ter um produto com LLM disponível, como é que eu faço para reduzir esse custo, que ele é alto? E aí é onde entra treinar, trocar para um SLM, fazer um fine tuning, selecionar isso, fazer um fluxo de data ops funcional mesmo dentro da sua organização. Aí entra a HRM e acabou o episódio, né? Acabou de descrever onde entrou o híbrido. Só respondendo também o que o Dudu perguntou, SLMs normalmente é menos que 7 bilhões de parâmetros, que foi o que o Malagas falou, e até 10 GB de memória. Já a LLMs, ela trabalha com uma escala muito maior que isso. 100 bilhões é 1 terabyte e mais de 100 GB de memória. Então ela escala normalmente mais de 10 vezes. Eu vi também que as SLMs elas podem ser de 10 a 30 vezes mais baratas do que... Em custo, por milhão de token, LLMs podem chegar até $50,
a média de 10 a 50. Não, mas aí aquele chat, o GPT 4.1, né? Não, 4.1 não, qual foi? 4.5, né? Que foi o caríssimo. Nossa Senhora. O SLMs é... Sentido. É só você pensar hoje o que o pessoal tá fazendo é dividir um pouquinho. Teoricamente, o GPT-5 ali foi uma falha gigantesca durante seu lançamento por causa disso. Eles embutiram um orquestrador com o objetivo claro de economizar custo. Se sua pergunta é simples, para que eu vou gastar? Porque todo mundo, todo usuário final, você está pagando, você vai selecionar o melhor modelo. Não tem o que fazer. Dito isso, se a empresa tem essa opção e ela sabe que se ela te entregar, igual eu falei, 98% de acurácia, sendo que no modelo melhor é 99%, não vai fazer uma diferença para você no mundo real. Entende? Então, se ela puder pegar um modelo que é 50 vezes mais barato, como seria a comparação de, sei lá, o GPT-5 Mini, o GPT-5 High, eu não lembro exatamente a proporção, mas é absurda a diferença de custo deles. Para a resposta simples, o resultado é quase que o mesmo. Então, para eles, essa é uma economia de custo inacreditável. Entende? Então, no final do dia, o que vai começar a acontecer é isso. Hoje, como eles estão engolindo muito desses custos, porque eles querem dominar o mercado, funciona dessa forma. Mas já começam a aparecer experimentos de como transformar essa tecnologia numa tecnologia viável. E como empresa, como desenvolvedor, eu preciso saber trabalhar com isso de uma maneira que seja inviável, porque eu vou construir. Porque é muito legal a gente olhar para como Big Techs fazem isso. Como o Sam Altman vende que os modelos vão dominar o mundo. Inclusive, é sempre engraçado ver ele falando que ele é a única pessoa que consegue vender o apocalipse. E sempre fala sobre como ela vai dominar e destruir o mundo, mas ele tá vendendo ela. Então, no nosso cenário, a gente tem que saber sentar na cadeira e trabalhar com o que é mais palpável. Não adianta eu pensar, putz, esse modelo aqui, ele é incrível, eu não tenho 1 GB de RAM sobrando para eu colocar meu modelo dentro. Então, eu vou ter que pegar um SLM, vou tunar ele e vou descobrir que o meu resultado é o mesmo do GPT-5 Mini, que está sendo vendido com, provavelmente, a próxima coisa que vai ser usado no Copilot. Ou seria, se o Copilot não tivesse lançado agora, o Copilot SWA, se não me engano, que é a versão disso. E uma curiosidade, quando você estava falando sobre orquestração, porque, como você falou, né, se a gente for olhando o próprio Copilot e tal, que ele usa os modelos menores para fazer a orquestração. E quando eu estava estudando esse assunto, eu tive a impressão de ser o contrário. Tipo assim, da orquestração ser feita por modelos mais inteligentes e as coisas mais específicas, a ação mesmo, ser executada por modelos menores, assim. Fiquei com essa impressão, mas pode ter sido simplesmente uma impressão errada. Como você vai montar essa orquestração? Porque você tem que pensar que, por exemplo, nesse contexto, não é uma escolha deles qual que é o modelo que vai rodar ali por baixo, porque você está selecionando ele. Tipo assim, faz parte do produto. O que eles precisam nesse primeiro modelo, que é o que está rodando por cima, é um modelo que consiga absorver contexto. E quando eu falo que absorver contexto, é porque enquanto esses modelos que estão rodando por baixo estão fazendo ações, ele tem um contexto limitado. Esse modelo que está rodando por cima, ele está controlando o seu chat inteiro. Então, quanto mais do seu chat ele conseguir trabalhar com essa linguagem do chat e repassar isso em tarefas, melhor for. Independente se ele é um modelo maior ou menor. Provavelmente se opta pelos menores aqui, tendo um resultado bom, porque como escolha, novamente, você vai escolher sempre o menor modelo que melhor performa. Então, é sempre isso, colocar na balança. Qual que é o menor modelo que eu consigo colocar aqui na frente que ele vai performar de maneira boa o suficiente, tá? E até porque o negócio da SLM parece que é muito isso, né? Tipo assim, você pegar e especializar ela em alguma coisa, né? Então, se você pegar e especializar ela naquela questão da geração de contexto e controle de chat e orquestração, é o que vai dar ela performance, né? Entendi. E aí, nesse caso, como você falou, ao invés de a gente pensar como Big Techs, eu como minha empresa, como é que eu vou fazer isso? Então você vai começar a pensar em SLMs para cada um dos seus pequenos problemas que você vai ter dentro da sua empresa. Então você acaba tendo que começar a ter esse gerenciamento todo, manter essa quantidade de SLMs que você vai ter e talvez algum modelo LLM que para algum caso mais genérico, e passa a ter essa questão de governança, né, em cima desses modelos. Você começa a ter que preocupar isso, ao invés de simplesmente ter uma assinatura lá e disponibiliza e pronto, né? Até na questão de evolução, né? Igual você falou, de otimização dos modelos, né? Você tem que mexer bastante, né?
Essa unização ela tá vindo justamente com a HRM agora, com o Hierarchical, que ela tá fazendo meio que uma medição da complexidade do que você mandou. Então, dependendo da complexidade do que você mandou, ela vai imputar em algo. Ela vem de um pensamento tipo, eu executo rápido coisas que eu executo com frequência e eu tenho que pensar mais quando a propriedade é diferente. Tipo, olha, eu tenho que acordar, ir ali, tomar um banho e escovar os dentes. É uma coisa que eu faço, tipo, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu vou lá e executo essa ação. Agora, se eu tenho que planejar como vai ser meu dia, o tipo de parâmetro e de complexidade, ela aumenta gradativamente. Então, nesse momento, quando eu recebo uma query, hoje um case de sucesso disso é o próprio Cloud Sonde 4, que ele vem usando bastante isso. Então, ele está ali no meio e ele vai acionar coisas repetitivas que eu já sei demais, eu orquestro e mando para uma small. E ele vai me responder e vai atender bem aquilo. Coisas que necessitam de um conhecimento maior, que eu preciso fazer um reason, que eu preciso entender, aí eu tenho que chamar algo e eu vou variar a quantidade de parâmetros que eu vou trabalhar lá dentro. Então ele acaba jogando, dependendo da pergunta e da questão que eu fizer, ele me joga em um momento de respostas baratas e rápidas ou algo que realmente eu tenho que pensar, ir para outro, levar para outro patamar e pensar um pouco mais naquela resposta. Pensando um pouquinho até no gancho das HRMs, bem um pouco em qual que é o problema que você quer resolver. Por que eu falo isso? Igual a Fernandinha falou, do modelo que vai orquestrar outros modelos. O trabalho desse cara, desse modelo em específico, não é resolver esse problema. Tipo assim, ele não precisa ter a menor noção. O trabalho dele é pegar a sua pergunta, dividir ela, quebrar ela em tarefas do que efetivamente precisa ser feito ali. Ele não precisa saber fazer nenhuma delas. Ele só precisa saber como quebrar as tarefas. Se você tem um modelo que consegue fazer isso, vai quebrar em tarefas e saber quem pode resolver essa tarefa entre seus agentes, esse é um modelo perfeito para isso. Entende? E ele não sabe resolver nenhuma conta matemática, ele não sabe fazer nada do tipo. Então, saber quebrar esses modelos, saber qual é a tarefa que vai resolver, é o que começou a gerar, a andar nesse caminho, né? Desde que um pouco mais atrás, quando o pessoal fez o DeepSeek, mostrou que talvez você não precise resolver tudo, você possa ter silos de conhecimento ou partes ali que vão trabalhar dentro. Fazer isso. Então, vou pegar essa mensagem e vou pensar, assim, o que essa mensagem quer? O que precisaria ser feito? Eu preciso fazer aqui um agente que vai ficar lá fazendo 12 iterações para responder uma pergunta simples. Ele não precisa, tipo assim, pensar o que ele precisa fazer, quebrar isso, aí a partir de quebrar como vai fazer, se o modelo consegue ou não, e ir distribuindo isso. Igual o Jeff falou, à medida que a complexidade for aumentando, o que essa área for tendo áreas afins, você vai puxando 1, 2, 3 modelos, ou fazendo cadeias que vão ali, porque a ideia antes é que era tudo muito simples, digamos assim. Você tem uma pergunta e estatisticamente vai existir um conjunto de palavras que vai te dar a resposta. Você só tem que chegar nesse conjunto de palavras. Só que a gente percebeu que isso vai ficando muito complexo. Então, como é que a gente quebra esse problema em problemas menores e palpáveis que a gente consegue fazer aí a resolver? Como eu falei no início, né, um pouquinho do HRM, ele veio resolver esse problema do raciocínio mais real, né, que o Chain of Thoughts lá das LLMs não resolve bem. Mas só falando assim, pra gente entrar mais a fundo nesse assunto do HRM, é que ele foi inspirado no cérebro, né, humano e como a gente pensa, como o Jeff falou, né, que às vezes a gente, bom, sei lá, se eu tô tomando banho, tô escovando dente, eu não fico pensando, né, eu tenho que escovar, deveria talvez, mas Mas que contar 50 vezes, pra cima, pra baixo. pensando, vou escovar o dente superior direito, né, assim. E ele foi também inspirado nesse conceito do pensar rápido e devagar, né, que é um livro famoso, Thinking Fast and Slow, do ganhador do Prêmio Nobel, Daniel Kahneman. Não, É um bom livro. Kahneman, desculpa, gente, do ganhador do Prêmio Nobel, Daniel Kahneman, eu acho que é assim que fala o nome dele, não tenho certeza, mas achei bem interessante, assim, que vem justamente resolver algum problema aí das LLMs, do pensamento mais complexo, né? Então, queria que a gente falasse um pouquinho mais também, né, enfim, da HRM, por que ele é um próximo passo até, né, para a inteligência artificial geral e enfim, o que ele vem resolver que as LLMs têm de limitação. Pensando um pouquinho, talvez, em quem vai ter mais contato, até no público-alvo desse podcast, mas que é desenvolvedor, vamos pensar um pouco qual que é o trabalho do desenvolvedor hoje. É fazer código
ou é resolver problema? Ah, é resolver problema. Todo mundo ouviu isso 300 vezes. O que é resolver problema no seu cenário? Entendeu? É tipo assim, é converter regras de negócio complexa em um código palpável, é você conseguir separar aquelas regras de negócio em componentes que resolvam ela individualmente. Então, é um pouco na forma de como você quebraria isso. E por que isso é relevante nesse cenário? Fazer código, muitos dos códigos que tem hoje, em si, se você não estiver trabalhando com o estado da arte, é meio que mais do mesmo. Você, obviamente, precisa saber fazer isso com uma boa qualidade, fazer testes unitários, fazer DD, todo o resto, tudo que todo mundo está cansado de ouvir. Porque se você, à medida que você vai tendo mais tempo na área, você vai ouvir isso basicamente sua carreira inteira. Só que nesse cenário, se isso é uma coisa tão comum e tão fácil e conhecida, a IA deveria estar focando em como é a melhor forma de modularizar o seu código, ou tem uma forma clara de modularizar que ela poderia fazer com facilidade, e talvez ela levar esse raciocínio para como eu quebro essa regra de negócio em blocos de código real, ou palpáveis, em métodos reais ou palpáveis, e aí eu simplesmente faço com muito mais rapidez, porque isso vai ter N exemplos na internet e no código dentro dela, sobre como fazer uma integração com uma mensageria, como fazer uma conexão de TCP, porque você está trabalhando com sistemas embarcados, por aí vai. Então, a ideia toda é você conseguir separar essa parte onde você tem que pensar e raciocinar de verdade, onde o resultado ele tem que ter um raciocínio mais complexo, do que efetivamente é quase que um copia-cola. Assim, e isso acontece já hoje. Você, como desenvolvedor, muitos desenvolvedores que eles fazem gastam muito tempo planejando, chega no final, faz código em 3 horas ali, sendo que essas 3 horas é modularizando, fazendo tudo teste unitário, fazendo código do jeito que deveria ser. Mas o difícil mesmo foi planejar o que vai fazer. Então é essa parte, o objetivo é quebrar isso, em vez de você ter um modelo que vai ficar raciocinando, ou um agente que vai ficar rodando, que para fazer um código ali ele vai demorar 12 horas e gastar infinitos dinheiros. O mais interessante nisso que você falou é que isso não muda também. Quanto mais hoje, pelo menos na experiência que eu estou tendo nos clientes que eu estou passando, quanto mais a gente gasta com planejamento, melhor. Porque a execução, ela tende a ser com a ferramenta um pouco mais barata, com a LLM, mesmo que no modo fast, que é um pouco mais rápido e pensa menos, ela executa um pouco melhor. Então, quanto melhor eu planejo, melhor eu executo. E trazendo isso que a Fernanda falou também, que é a questão do... Coisas que são já bem treinadas, que eu dou respostas sempre, que eu não preciso pensar muito, é intuitivo, eu jogo em um modelo barato. Algo que eu preciso raciocinar, planejar e executar, eu vou usar um modelo caro não, né? Um modelo apropriado, porque realmente o planejamento me dá algo melhor. E o que é muito importante dizer é que eles já entenderam essa jogada que o Malaguti falou também. Se você for olhar o GPT-5 agora, ele vê o GPT-5 e o GPT-5 Fast, que normalmente são as perguntas que as pessoas mais fazem, é o que eles mais têm de conhecimento. Embora o GPT-5, mesmo o modelo mais barato, ele continua sendo LLM, só que dessa vez ele responde mais rápido, ele pensa um pouco menos e ele dá uma resposta mais simples, mais direta ao ponto. Então é um ótimo modelo para executar o que foi planejado, o que já foi pensado, o que foi detalhado, mesmo sendo LLM, tentando reduzir os custos da Small mesmo, porque realmente o Small está atendendo alguns contextos de alguns devices de algum modelo, mas se eu posso diminuir, e hoje, por exemplo, um hardware que para conter 10 GB é relativamente barato, mas quando eu tenho isso em larga escala, é onde entra o peso. E hoje o HRM ele vem justamente nisso, que as empresas já entenderam que não dá para manter LLM para sempre em todo o contexto, treinar, fazer o fine tuning disso é muito caro. Então eles não querem expandir tanto, eles querem centralizar e agora direcionar para quem resolve o problema e como. E quando a gente está usando algum modelo desse, tipo assim, tem uma forma da gente poder falar, às vezes um mesmo modelo que responde das duas maneiras, usando o modo rápido ou o modo slow do HRM. Eu consigo direcionar para o modelo, falar para ele, cara, usa o modo rápido, usa o modo slow, tipo assim, eu sei que isso aqui pode ser o modo mais rápido, o melhor é a gente usar de alguma forma de orquestração para escolher um modelo que use esse, igual você falou, GPT-5 Fast ou não. Olha, indo no dia a dia como desenvolvedor, no bit a bit ali, você consegue, por exemplo, no curso, você consegue escolher qual LLM você quer fazer. Existem vários dilemas, então a pessoa prefere o Kilo para planejar e executar com uma dessas ferramentas que é o Based. Então, normalmente você consegue escolher a LLM que você quer trabalhar e o que é recomendável. Se você está planejando, utilizando o SpeakKit, SpeakDriven, é aconselhável que você use o modelo Thinking,
que ele vai planejar, ele vai ter um custo de token um pouco maior. E para execução, em teoria, você não precisa mais usar o modelo Ticken, que você já planejou, já revisou tudo e você agora pode executar. E normalmente os tokens que não envolvem o Ticken, ele é mais barato. Então você consegue utilizar e ser um pouco mais eficaz nesse sentido. No final das contas, assim, né, pelo menos usando o cursor, né, o cursor, esse também passa a ser um trabalho do desenvolvedor, né, nesse momento, pelo menos, de escolher os modelos mais apropriados para as tarefas que ele quer fazer, né? Então, se ele está planejando, como o Jeff falou, ele talvez vai escolher uns modelos mais caros, mas se ele vai executar coisas que já estão bem planejadas, vai escolher um modelo mais barato. Mas eu fiquei até na dúvida na hora que o Malaguzzi estava falando sobre o GPT-5, se o GPT-5, e até quando você falou também do Claude Sonnet, se eles mesmos já fazem uma arquitetura de HRM internamente também, para selecionar, ou se isso ainda fica na mão mesmo do desenvolvedor, sabe? E sim, não. Tá, vamos entrar um pouquinho, né? Porque essa parte é um pouco engraçada, que ela entra em camadas. Porque o que acontece? Você tem, vamos pensar aqui um pouco, tem hoje, acho que os dois principais seriam o cursor e talvez o próprio GitHub Copilot mesmo. O Jeff falou do cursor, vou falar agora então um pouco do Copilot. No Copilot, quando você seleciona os modelos, você tem a opção de selecionar o auto. Então ele vai ali, baseado na sua pergunta, automaticamente tentar definir qual modelo que você usaria, né? E o GitHub Copilot tem um limite de requests premium, que seria ali baseado, são as requisições que vão para alguns dos modelos que normalmente eles cobram. Você tem, acho que um limite de 300 por mês. Então, nesse cenário, você tem embutido na própria ferramenta uma coisa que vai automaticamente, né, um seletor que vai automaticamente definir qual modelo ele vai mandar a pergunta baseado na complexidade, no que você está pedindo, e ele tem como objetivo ali meio que fazer com que mande uma certa quantidade de respostas para o prêmio, mas ao mesmo tempo economize isso, porque como quem está pagando a ferramenta, se seus requests premium acabarem, você vai ter um problema com a ferramenta que você está usando, isso vai gerar um desconforto. Então, ele tem ali como objetivo otimizar isso de maneira a selecionar esse modelo que melhor responda o que você quer, né? Então, você tem essa aí embutido na ferramenta, né? Só que, além disso, alguns modelos fazem isso internamente. Segundo essas empresas, a maioria delas, pelo menos, falam que se você está pagando pela ferramenta, ou seja, se você não está usando a versão grátis dela, você pode selecionar na API e ao que você selecionou, se ela tiver escrito lá High, Mini ou qualquer outro nome ali, você está mandando para aquele modelo. Até porque você está pagando por ele. Dito isso, você não está pagando por ele, você está usando a versão gratuita. Ou até em alguns cenários onde você opta por isso, né, você vai mandar e eles vão decidir. Como eles vendem essa autoseleção? Olha só, você vai mandar pra gente, a gente decide, mas a gente vai responder mais rápido, porque se ela não for necessária, mesmo você der um think, você vai ter que esperar para resolver essa resposta. A gente vai quebrar isso para você e quando for necessário, a gente vai te mandar um high. Então, tem toda uma questão ali embutida em que eles vão ter que balancear o custo disso com o quão bem isso está sendo feito, até porque, novamente, o lançamento de GPT-5 foi um grande problema por causa disso estar desbalanceado, né? Mas a ideia é você fazer isso de uma maneira que dê o melhor resultado, porque quem usa muito o modelo Thinking sabe que demora pra caramba. Tipo assim, ele demora. Eu gosto muito de fazer experimentos. Eu rodo coisas, algumas coisas. Eu tenho uma licença minha de alguns modelos que eu uso. Eu tenho uma licença pela DTI que a gente usa no dia a dia de trabalho. E também eu tenho uma atuação dentro de clientes que me permitem ter um ambiente virtual dentro do virtual de desktop. Então, mais de uma vez eu pude ver ou testar essa situação que é, se eu colocar agentes para trabalhar na exata mesma tarefa, usando modelos diferentes, qual que é o resultado? E algumas vezes, ainda mais agora que eu estou há um tempo já testando Copilot SWE lá, que já tem acho que um pouco mais de uma semana que eu estou testando ele no Copilot,
eu consegui ver que às vezes ele funciona até melhor, apesar de ser claramente um modelo mais barato, é claramente um modelo com menor oferecimento do que alguns modelos que são maiores ou mais caros. Seja porque talvez esses modelos não estão tão acostumados assim a se adequar à ferramenta do Copilot, porque ele funciona muito bem para acessar MCP, para buscar tools, para garantir que ele está sempre funcionando. E compensação, às vezes você bota o GPT sem fazer isso e ele vai skipar todos os tools do MCP. Não importa quantas vezes você marcou lá que é para ele usar sempre que possível. Então, tipo assim, a gente consegue ver que muitas vezes talvez o ganho não tá tanto assim no modelo. Então, muito mais no que tá em volta dele, na forma que ele vai trabalhar, sabe? Entendi. Tipo, quase uma engenharia de prompt também que você pode fazer para poder indicar para o modelo o que você quer. Tem uma coisa que eu, inclusive, gostaria de fazer, mas eu não tive tempo, que é usar aquela ferramenta, ainda mais agora que o chat do Copilot é open source, né? Que é poder mexer lá dentro mesmo, que é um agente para poder brincar, entendeu? Para poder ver como é que funciona essa sequência de aquisições, talvez até fazer um experimenter que mandaria a mesma request em vários agentes só para eu ter os resultados e poder comparar eles depois. Eu só não tive tempo de fazer isso. Bacana. Voltando para o que o próprio Malaguti falou, no início até da fala dele foi, existe uma decomposição que é hierárquica. Eu vou quebrar aquilo ali em blocos e defender como eu vou resolver aquilo dependendo do nível de abstração. Então por isso que muitas vezes um modelo mais barato, menos treinado, menos tunado, ele vai atender melhor. Porque normalmente ele vem numa estrutura bottom-up, então ele vai pegar ali as informações e tentar resolver sequencialmente por grau de complexidade antes de executar. E pelo que a própria Sonnet fala, as camadas inferiores dele vai processar padrões, o que é básico, o que é mais simples. As intermediárias vai pegar conceitos e relações, e a partir desses conceitos e relações ele pode voltar para inferior e executar um conceito que é básico, ou jogar para superiores, que vai realizar mesmo o reasoning abstrato e tomar novas decisões a partir disso. Então ele vai se adaptar. Tarefas simples ele vai responder rápido com essas atividades inferiores, tarefas complexas ele vai jogar e trabalhar com toda a hierarquia, tomando decisões e subindo e descendo, dependendo de como ele for decompondo o problema. Mas o próprio Sonnet faz isso por baixo dos panos. Ele é treinado para responder dessa forma. E se você quiser ver isso acontecer, no próprio Copilot mesmo, se você colocar o alto e fizer uma pergunta, a primeira coisa que ele faz vai ser transformar o que você pediu numa lista de to-do. E vai começar a responder isso em agentes. Se você coloca o mouse no chat, você consegue ver que no canto inferior direito, ele vai trocando o modelo baseado na task que ele está. Se é uma task mais simples, ele responde com Mini, com algumas ferramentas gratuitas, chegou no complexo, de repente ele jogou o GPT-5 ou o Sonnet 4 lá para poder fazer esse processamento. Isso é bem legal. Eu não costumo utilizar muito o modo alto do cursor, não, que eu fico achando que as coisas ficam ruins. Mas talvez, né, eu esteja com algum preconceito, né? Não, mas pode ser que ele, enfim, já melhorou também, né? Enfim, eu fico achando que eu sei escolher melhor o modelo do que ele. Mas isso é muito legal, porque o que a gente já viu, né, assim, quando a gente trabalha com desenvolvimento, justamente é que quando você decompõe as tarefas, pede para ele, de fato, decompor as coisas em pedaços menores, ele acaba executando melhor. E eu fiquei pensando que talvez ele faça isso, né, dos to-dos, é uma outra forma também, não só para melhorar o pensamento, a execução dele, mas também para que ele consiga decompor e utilizar os melhores modelos, né? A gente tem uma coisa clara que a gente precisa entender, que é o conflito de interesses entre o usuário e a empresa que está vendendo esse serviço. A empresa que está vendendo esse serviço, ela quer o menor modelo, modelo mais simples, que resolva aquele problema. O usuário quer o maior modelo que resolva aquele problema da maneira mais simples. Então, tipo assim, o seu objetivo como quem está resolvendo essa tarefa é como é que eu pego o melhor modelo possível, ou seja, a melhor resposta possível, mas com um modelo que me responda rápido, que não seja demorado, mas seja bom. Então, eu não quero necessariamente usar o Claude Sonnet 4, ou o GPT-5. Às vezes eu consigo usar o Mini e ele me dá uma resposta muito boa. Sim. Meu objetivo é isso. Como é que eu pego a melhor resposta com o menor modelo? Então, melhor resposta, menor modelo. Essas empresas, elas querem o menor modelo para a melhor resposta. Então, tipo assim, existe essa troca de ordem nessa tomada de decisão, ela é um conflito de interesse. Eles querem primeiro reduzir o modelo, que é o
mínimo ali, desde que você aceite a resposta. O que a gente quer é a melhor resposta sem ter que crescer demais o modelo, porque ou demora, ou eventualmente vai ficar financeiramente inviável, no caso do Copilot gastando request prêmios, ou por aí vai, sabe? E quando a gente fala de melhores modelos, normalmente são os modelos que a gente não consegue tangibilizar, porque é o que eles mais treinam e a gente não consegue ter um valor de custo. Tanto é que o próprio DeepSeek falou, olha, é barato construir isso aqui, agora treina isso aqui para você ver o quanto vai custar. Exatamente. E eu fico até pensando, até quando vocês falam na questão do IA, pega o problema e tenta quebrar ele em descobrir se o problema é complexo, se o problema não é complexo, se o problema é simples. Até isso deve ser um nível de complexidade muito grande, né, cara? Então, tipo assim, nessas experimentações que você fala que fica fazendo, né, Malaguti? Cara, às vezes é bem provável que você consiga chegar num prompt que, dependendo da forma como você fala, ou num agente, dependendo da forma que você configura, ele vai ficar muito no limiar, assim, dessa questão do HRM, de ir pro modo rápido ou de ir pro modo mais lento, né? Tipo, então, você pode ter muita dificuldade nisso, né? De chegar e conseguir direcionar, falar, cara, cada hora que eu tô pegando essa questão aqui, tá indo de um jeito um pouco diferente, né? Então, até isso, se a gente conseguir tentar quebrar mais, né? Igual eu falei, ir decupando esse problema e tudo, talvez ajude nessa quebra do problema, né? De mais complexo ou mais simples. Uma coisa que a gente vê que é essa realidade é o fato de que muitos frameworks que fazem exatamente isso se tornam cada vez mais comum. O Spec Kit do GitHub ou qualquer outro que você pegar, você vai usar o Reaper, você vai usar qualquer outro framework. Você escolha seu flavor de framework ali de acordo com o quanto você gosta dele. O quanto você quer trabalhar, mas ele vai fazer isso. É tipo assim, pô, eu vou quebrar esse cara em tarefas, eu vou quebrar tarefas em mais tarefas, até que eventualmente eu falo, se eu não consigo quebrar mais, era essa a minha complexidade. Então, baseado nisso aqui, eu consigo usar um modelo mais simples. Então, a ideia é, pegue modelos complexos, quebre o seu problema em tarefas, essas tarefas podem ter modelos mais simples do que o modelo original, mas talvez não o mais simples possível, porque ela ainda pode ser quebrada em mais tarefas. Até o momento você montou uma árvore de tarefas, e aí você fala, tá bom. Agora eu posso colocar o equivalente a uma criança codando aqui, ela vai me dar um resultado, entendeu? Então pode ser um modelo mais simples. É assim que vai funcionar. É o seu objetivo. A ideia é essa, só que a gente não tem esse tempo. Então, esses frameworks, o que eles querem fazer é, cara, como é que eu quebro o suficiente pra fazer, mas eu também não quero gastar meu tempo pegando uma tarefa que eu sei que eu gasto 3 horas aqui pra fazer ela. E ele vai ficar ali quebrando em 128 tasks. Tipo assim, cara, não vale a pena. Uhum. Assim, eu quero, novamente, nessa questão de ficar balanceando as coisas, qual que é a task mais complexa que eu posso dar para esse modelo que ele vai responder fácil sem me encher o saco? Eu acho que é isso. Tipo assim, como é que eu vou quebrar ela de uma maneira, tipo assim, nessa questão da HRM, né, tipo assim, a coisa que ela faz tão rápido, a coisa que ela precisa pensar, no final das contas, como é que eu quebro essa task suficiente para que todas as tasks resultantes sejam tasks que são fáceis de serem resolvidos. Eu penso para quebrar, mas todo o resultado final, ela é um bom resultado quando ela caiu nesse limiar de vai ser resolvido facilmente. Essa aqui vai ser de graça, viu? Pelo que eu testei, as vozes da minha cabeça também, dos resultados práticos que eu ando tendo, toda vez que eu tô quebrando minhas tasks, que eu tô decompondo, eu defino uma persona. E eu já direciono muito, tipo, essa task aqui que você quebrou é para um desenvolvedor Java Backend Senior. Essa daqui que envolve o entendimento do banco de dados e você vai usar um MCP para se conectar de um DBA Senior. Então já direciono e ele já sabe como usar o modelo, qual foi melhor treinado para aquilo. E aquilo acaba me dando um resultado muito superiores a só ter a task. Mas eu tenho a task com o perfil que ela executa. Então traz melhores resultados. Legal. Um alerta só baseado no que o Jeff falou lá, porque eu sei que a gente utiliza muito MCP para tirar informações de bancos que a gente está rodando em Docker local. Independente se você está usando um LLM, um SLM, um HRM, não conecte ele no banco de produção. Sair de ele lembrar essa informação, galera. Bom, gente, então a gente foi falando muito aqui no episódio sobre LLMs, né? Sobre os dilemas que elas trouxeram, né? Esses problemas, essas limitações que as SLMs vieram resolver, principalmente de custo e eficiência, e a HRM que veio resolver mais em relação a esse pensamento mais parecido com o jeito que nós pensamos, né? De raciocínio um pouco mais real. E aí eu quero perguntar para vocês o seguinte:
alguma dessas, elas são excludentes, ou seja, né, uma vai acabar substituindo a outra, ou não? Porque assim, né, a gente conversou sobre a HRM, pareceu que a HRM é bem mais uma arquitetura mesmo que orquestra SLMs e LLMs, por exemplo, né, do que vir para substituir, né, elas, né? E, ao mesmo tempo, parece também que as SLMs não vêm totalmente substituir as LLMs, que, de alguma forma, tem algumas coisas que a gente ainda vai precisar desses diálogos mais abertos e tudo mais. Então, queria ouvir a opinião de vocês, assim, se existe alguma substituição ou se elas, enfim, o futuro, né, o passo 2 aqui, né, das IAs, essas coisas todas coexistirem. Eu acho que a gente tá muito acostumado recentemente, né, com tudo ser muito disruptivo, tipo assim, enterrar o velho e abraçar o novo, que é o que vai mudar o mundo, mas eu, talvez também pela parte de já ter trabalhado com academia e na área científica, eu penso muito mais que as coisas, elas são não tão disruptivas assim, você vai absorvendo os conhecimentos, melhorando e evoluindo. Tipo assim, nem tudo vai ser igual, vai enterrar o velho e colocar o novo, a gente não tem mais flash nos navegadores, jQuery morreu, tô entregando também minha idade agora, né? A ideia é que você vai evoluindo mesmo, você vai pegando elas vão, o caminhar da ciência muitas vezes ela é lento, normalmente quando isso chega no mercado já é um boom e acaba mudando muita coisa porque já está consolidado. A gente está tendo um cenário um pouco atípico porque a gente está nesse cenário de o mercado e a academia estão meio que caminhando juntos e está até gerando um boom pela parte também financeira, que isso movimenta, né? Mas o que vai acontecer normalmente é que você não vai simplesmente jogar fora o antigo e pegar o novo. Você vai evoluindo gradativamente e meio que reaproveitando o que é bom do antigo no novo, até o momento que você vai entregar alguma coisa. Vai entregar alguma coisa mais potável mesmo. Vai morrer em algum momento? Talvez. Mas tem site usando Flash e sistema com jQuery até hoje, entendeu? Tipo assim, algumas coisas vão ficando legadas, as coisas vão evoluindo com o tempo, mas a ideia é que você vai absorvendo o melhor ali, entregando o que talvez nessa sopa de letrinha seja um outro nome aí daqui a uns anos, mas que no final das contas vai ter muito da base que a gente tem. Vai ter coisa usando Transformer, vai ter coisa usando Poda, vai ter coisa usando Agente, vai ter... Então a gente vai meio que absorvendo, pegando o melhor de cada cenário ali. A gente tem normalmente esse padrão que a gente sabe que acontece, que é um boom financeiro gigantesco para ter o maior ganho em performance, em custo, e depois disso você tem que dar um jeito de transformar isso em viável. Então você começa a aproveitar essas boas práticas para cortar custo, entregar menores. Tipo assim, não coube tudo que cabia num celular do dia para a noite, entende? Tipo assim, isso aqui são anos e anos de refinamento, mesmo vai acontecer com IA. Eu concordo 100% nessa visão sempre vai depender, né? Porque se eu tenho... A tendência hoje no mercado, ela tá voltando mais para LLM, eles querem um IA super inteligente que consegue responder qualquer coisa, mas qual o custo disso? Eu acho que as empresas, elas são mais interessadas no LLM mesmo. Então, a empresa que me vende LLM, né, Anthropic, por exemplo, ela que vai investir mais nisso porque ela quer economizar. Eu tenho um contrato ali, eu posso fazer 500 requests no curso. E ela quer me dizer, olha, talvez você não precise fazer 500 requests aqui no Sonnet 4, que é caro pra caramba pra manter. Faz nessa daqui que é mais tranquilo. Então ele vai direcionar isso internamente. E o mercado ele vai tender a gente a fazer uma especificação para cada problema que a gente quer resolver. Eu tenho algo mais tranquilo, eu posso resolver com a gente. É simples. Eu tenho algo que realmente eu preciso ter uma base de conhecimento, preciso plugar diversos profissionais, uma árvore em cadeia de agents para responder sobre aquele problema, eu vou plugar. E isso vai ter custos compartilhados. E aí a gente vai saber como aplicar e quando usar cada um. Mas eu acho que o que a gente pode dizer é, como desenvolvedor, a gente vai acabar continuar usando LLMs. Mas, por trás dos panos, vão ter interesses que vão fazer a gente, mesmo que indiretamente, que já está ocorrendo, escolher o que é mais barato, mais eficiente para quê? Com certeza, né? Acho que o GPT-5, igual o Malagos falou, que eu acho que já é um caminho disso aí, que eles internamente estão escolhendo coisas, né? E eu acredito, concordo com você, né? Assim, os cursos da vida, o Copilot, né? Com esses modo alto também, provavelmente já fazem coisas semelhantes, mas, enfim, né, ainda tem muita coisa que fica na mão do desenvolvedor. Será? Talvez no futuro não tenha, né? Ou os próprios modelos, igual você falou, né? O próprio Cloud lá 4, ele vai internamente também fazer isso. Enfim, gostei muito do papo, galera. Acho que foi massa, assim, pra gente entender um pouco mais, né, das SLMs, das HRMs e como que isso impacta, né, o nosso futuro aí, o nosso presente como desenvolvedores de software.
é isso. Muito obrigada, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.